Vamos abrir agora nossas Bíblias em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Nós vamos ler versículo a versículo e a gente vai assim parando até chegar ao final, se Deus quiser. Vamos fazer a leitura cada versículo de uma vez. Eu vou só passar capítulo 12 de Daniel e nós vamos entrar um pouquinho no capítulo 3 de 2 Pedro e depois, se Deus quiser, no próxima vez que estivermos aqui, a gente vai começar João. Vamos lá? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Nós precisamos da luz do teu Espírito, meu Pai. Porque se tu não nos revelares, nós ficamos na letra e a letra mata. Vem falar conosco pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Nesse tempo, que tempo é este? É a 70ª semana de Daniel. O que significa 70ª semana? Os 7 últimos anos da cronologia de Deus para Israel. Lembre-se que em Daniel, capítulo 9, verso 24 e 25 e 26, vamos para lá, para Daniel, capítulo 9, versos 24, 25 e 26, nós temos uma profecia para o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Nós já vimos isso aqui, não exaustivamente, porque nunca se exaure todas as Escrituras, mas ele diz que são 70 semanas, ou 70 setes, ou 490 anos, estão determinados sobre o teu povo, o povo de Daniel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar, primeiro, a transgressão, segundo, para dar fim aos pecados, terceiro, para expiar a iniquidade, quarto, para trazer a justiça eterna, quinto, para selar a visão e a profecia, e sexto, para ungir o Santo dos Santos. E isto aconteceu no dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi para o Calvário e realizou uma obra de redenção, morrendo na cruz e ressuscitando para ser o nosso Salvador. No verso 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Preste atenção que ele está dividindo aqui, que desde a saída da ordem da restauração, que aconteceu no ano 445 antes de Cristo, pelo rei Atarxerxes, até ao príncipe. O príncipe ungido é Jesus, o Cristo, que foi para a cruz. Seriam 70 semanas mais 62 semanas. 70 semanas são 49 anos
que foram designados para a reconstrução de Jerusalém e de todas aquelas redondezas de Jerusalém, do povo, e mais 343 anos para a morte de Jesus. As praças e as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. E aí vocês têm que estudar, e nós já vimos, mas sempre tem que estudar para ver como foi que a história aconteceu. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Agora aqui ele está falando, depois das 62 semanas, será morto ungido. Jesus foi morto no dia 14 de Nisan, ou 30 ou 31, os cálculos são imprecisos nesse sentido, se você contar os anos bissextos e etc., então isso vai acontecer. No ano, ele foi morto, e um príncipe que há de vir, o general Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70, e o seu fim, o fim será como dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. O verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora, esta é a semana, é a última semana, é a 70ª semana, é a semana que está faltando. 49 mais 62 dá 69 semanas. Ficou faltando uma semana. Este aqui é o tempo de Daniel 12. Vamos voltar agora a Daniel 12. Daniel 12, 1. Está dito que nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? O arcanjo, que é o príncipe defensor dos filhos do teu povo, do povo de Israel. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Nessa semana é uma semana de angústia, qual nunca houve. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que estiver inscrito no livro de Deus. É claro que está no texto que haverá uma salvação para o povo de Israel. E isso o apóstolo Paulo vai falar, a salvação do remanescente, depois que se cumprir o tempo dos gentios. O tempo dos gentios começou quando o relógio de Deus parou, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando começa a igreja, aí o tempo dos gentios, e até onde ele vai, ninguém sabe. O verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. E ele está dizendo que muitos, está falando do povo judeu, muitos vão ressuscitar, e vão ressuscitar para a vida eterna. Por quê? Porque eles, como Moisés, viram o invisível na frente. Moisés preferiu ser maltratado com o povo no deserto, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque
viu aquele que havia de vir, que era Cristo. Moisés está 1500 anos antes de Cristo. Está com 1500 anos antes de Cristo. E ele via o quê? Ele via o Senhor Jesus Cristo que havia de vir. Será que eu tenho que parar a pregação para ir para o berçário? Até agora nenhuma alma se levantou. Ah, vai, minha filha, Deus te abençoe. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isto aqui acontecerá depois da vinda do Senhor à terra. Versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Não existe sabedoria fora de Jesus Cristo. Depois, quando você tiver tempo, espero que tenha tempo, leia o capítulo 8 de Provérbios e encontre lá a sabedoria. E veja também em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, quem é a sabedoria. Porque toda sabedoria na minha Bíblia, ela se encarna na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é sábio quem estuda em escola. Sábio é aquele que aos pés do Senhor aprende do Senhor. Lembre-se que o Senhor disse a Marta. Marta estava preocupada com muitos assuntos, correndo de um lado para o outro, para tentar servir a Jesus. E o Senhor disse a Marta, depois que ela recrimina Maria, que está aos pés de Jesus, e ele diz: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, e uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Maria escolheu, e que boa parte é esta? Sem dúvida, aprender não só com o Senhor, mas aprender do Senhor. Receber do Senhor o conhecimento. E aí é que se torna alguém sábio. E vai conduzir a justiça. E outra vez, que justiça? A minha? A justiça do juiz Moro, por mais que nós apreciemos, e hoje eu recebi um vídeo do juiz Moro fazendo umas declarações muito interessantes sobre a questão desta impunidade, sobre o desmando que há em todos os governos, já no tempo foi em 1903, quando o Franklin Roosevelt, fez umas declarações sobre a questão da corrupção. Com todo o respeito que a gente tem por esse juiz, que tem sido uma pessoa muito adequada, a justiça do homem não consegue estabelecer a paz na terra. Porque a justiça do homem está contaminada pelo pecado do homem. Então aqui ele está falando que os que conduzirem à justiça, logicamente que a justiça de Deus, que é Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, isto é, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ali na cruz, Jesus ao morrer, ele nos incluiu naquele sacrifício. Para quê? Para que fôssemos justificados. E justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E a justificação de Jesus Cristo, ali na cruz, ele satisfez para que todo aquele que nele crê possa experimentar esta realidade espiritual da justiça. E ele está dizendo que os que conduzirem a justiça são como as estrelas sempre e eternamente. Me chama a atenção um pouco isto aqui,
Porque os filhos de Abraão têm duas categorias de filhos de Abraão. O segundo, a areia do mar, e o segundo, as estrelas dos céus. A Bíblia diz que Abraão teria filhos como as areias do mar e como as estrelas do céu. Os filhos como as areias do mar são os filhos da carne, e os filhos como as estrelas do céu são os filhos como aqueles descendentes de Jesus Cristo, os de Isaque, porque descendente de Isaque, o único descendente de Isaque que é como as estrelas dos céus é Jesus, que desceu do céu para nos libertar de nossa mania terrena de querer ser Deus. Versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Agora ele põe um ponto aqui. Daniel, sua missão acabou. Daniel, você foi escolhido por Deus aos 14 para 15 anos. Você está aqui por volta de 90, 89, 90 anos, alguns acham um pouquinho mais de 90. Você foi um menino, um adolescente que confiou no Deus Todo-Poderoso. Você não fez contrato com a academia da Babilônia e não comeu as comidas profanadas, as comidas dedicadas aos ídolos. Você foi um jovem que dependeu do Senhor e esteve nas reuniões de oração com os seus amigos. Você foi um político que ficou firme na Babilônia como ministro. Você permaneceu com dedicação ao Senhor durante um período enorme da sua vida, porque os 6 primeiros capítulos de Daniel são históricos, mas a partir do 7º capítulo para frente, nós temos capítulos proféticos. Você foi um profeta que dependeu do Senhor para falar a palavra do Senhor. Agora, Daniel está chegando o fim da sua missão. Você sela o livro, sela as palavras, porque isso vai até o fim. Tem muita gente que vai tentar esquadrinhar. Não há um livro mais perseguido pelos eruditos, livro do Velho Testamento, mais perseguido pelos eruditos do que o livro de Daniel. Não é um livro que tenha mais interpretações e mais estapafúrdias possíveis do que o livro de Daniel. Semelhante a esse é o livro do Apocalipse no Novo Testamento, que recebe toda a carga dos eruditos contra a palavra de Deus. Mas ele diz, o saber ou a ciência se multiplicará. Haverá muita investigação. Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. A visão de Daniel agora, ele estava olhando e viu dois seres celestiais. Um do lado do rio Lai e o outro do outro lado. Onde ele estava tendo a visão lá na terra da Babilônia, no tempo do rei Ciro. E ele via um de um lado e o outro do outro. Tem muita gente que procura explicações disso, porque a gente procura saber muita coisa, mas a Bíblia não revela tudo. Sabe-se que é um momento histórico de revelação. Versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Alguns acreditam que este homem vestido de linho fosse o anjo Gabriel, que já apareceu lá no capítulo 9 e no capítulo 10, e seria o anjo Gabriel.
eu tenho uma tendência para achar que é Jesus, que quem gostava de andar por cima de águas foi Jesus. Ele passava por cima, ele andava com facilidade, e esse homem aqui, para mim, é uma teofania, ou uma cristofania, que está ali revelando algumas coisas importantes. É uma tendência minha. Quando se cumprirão essas maravilhas? É uma pergunta de um dos anjos, porque as coisas celestiais têm uma cadência e têm um conhecimento dependente de Deus. Versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo, do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Aqui entra uma matemática muito difícil da gente entender perfeitamente, mas me parece. A semana de Daniel, a 70ª semana, ela está dividida em 2 períodos, de 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio são o tempo do acordo, quando as 10 nações, ou os 10 chifres, os 10 poderes que governam o mundo, se unirem para fazer uma aliança com Israel. É a minha impressão de que está acontecendo isto agora, caminhando para esse acordo. A minha impressão é que este acordo está se alinhando para haver uma concordância. E depois, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, na Bíblia, o ano é de 360 dias. Um tempo, 360, mais 2 tempos, 720, mais metade de um tempo, 180. São 1.260 dias. Quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas vão se cumprir. Quando o anticristo fizer quebrar o acordo e colocar o abominável no lugar santo, que o profeta Daniel se referiu lá no capítulo 9, então vai começar a contagem dos 1.260 dias, ou 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que será o tempo da grande tribulação. O tempo da grande tribulação não são 7 anos, são 3 anos e meio. Voltando, vamos para frente. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Daniel ouviu e não entendeu. Como nós também ouvimos ou lemos e muitas vezes não entendemos. E é preciso ter cuidado, porque as interpretações são múltiplas. Versículo seguinte. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Deus, como diz assim, não se preocupe. Estas palavras estão já seladas, encerradas até o tempo do fim. Ok? Fique tranquilo. O que eu disse, eu vou cumprir. Eu sou um Deus que tenho palavra. Versículo seguinte. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo extraordinário. Ele aqui diz muitos serão purificados.
E eu não conheço outro meio de purificação, senão o sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não conheço outro jeito de purificação. Não há outro jeito. Muitos serão purificados e serão embranquecidos. E é outro lado que o profeta Isaías diz, que aqueles que são vermelhos como o carmesim se tornarão brancos como a lã e como a neve. E só pode ser por Jesus, porque eu não vejo outro jeito. Você pode arranjar um jeito de lavar com salitre, com soda, mas é possível mudar a pele do leopardo ou a cor do etíope? E pode o homem mudar o seu coração sendo mau? Só por meio de Jesus Cristo. Nenhuma religião nesse mundo tem poder para limpar coração de homens e purificar homens, senão Jesus Cristo. E serão provados. Isso é uma coisa que a fé cristã tem, é provação. Porque ninguém é aprovado sem ser antes provado. O cristianismo é o lugar de provas e mais provas. E procederão perversos, sim, mas os perversos, quantos são os perversos? São muitos que serão purificados. E os perversos? Todo o resto que ficou. Eles procederão perversamente. Nenhum deles entenderá. Uma das coisas que você pode saber, se não há entendimento espiritual dessas realidades espirituais, é porque você é perverso. A Bíblia diz que o perverso é como um mar agitado, que faz correr de si lama e lodo. Eu nunca vi um santo ser perseguidor. Eu nunca vi um santo proferir coisas que sejam para a destruição das pessoas. Santo fofoqueiro não pode existir. Mas os sábios entenderão. Quem são os sábios? Aqueles que receberam a suficiência de Cristo, e Cristo é a nossa sabedoria. Versículo seguinte. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Presta atenção nesse cálculo. São 3 anos, 3 anos e meio. 1260 dias. Aqui aparece 1290. Mas existe uma coisa aqui. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado e posta a abominação. O que é abominação? Para a gente não mexer muito aqui, depois você procura Apocalipse 13. É a imagem da besta que vai ser colocado no templo de Deus para ser adorada. Toda vez que você se reverencia diante de um homem, você está cometendo adultério contra Deus. Os homens não podem ser adorados. Nem os anjos podem ser adorados. Quando o apóstolo João, diante do anjo que lhe dava a revelação, ele se prostrou, o anjo levantou e disse: adora a Deus. Não se pode adorar a homens, nem a anjos. A adoração pertence somente ao Senhor. Quando Satanás chegou para Jesus, na última tentação de Jesus,
Ele disse: olha, eu vou lhe dar todos os reinos deste mundo se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus não teve conversa. Essa semana passada, o Putin lançou Satã, o míssil mais poderoso que vai ser utilizado neste mundo agora, por agora. Esse Satã vai fazer uma arruaça no mundo. Mas uma coisa ele não pode com Jesus, quando ele pediu adoração, e Jesus disse: arreda-te, Satanás. Porque ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. Nós não temos que adorar nada deste mundo. Quando alguém diz assim: eu adoro aquela pessoa, você está cometendo um dos pecados graves de sacrilégio contra o Senhor. Essa semana eu fui fazer um procedimento no meu olho e o doutor que me atendeu, ele disse assim: aprendi, ouvindo uma das fitas com o senhor, que a gente adora a Deus, ama as pessoas e gosta das coisas. A Deus, e somente a Deus, se adora. Você não pode adorar pudim. Você não pode adorar pessoas, fulano de tal, eu adoro. Não, você ama. Você ama aquela pessoa. Não é preciosismo, não. Isso é significados das coisas. Ao Senhor adorará. E só a Ele prestará culto. Ama as pessoas e goste das coisas. Não há problema nenhum de gostar de pudim. E principalmente se o pudim tiver buraquinhos dentro dele. Quando o pudim tem aqueles buraquinhos, ele é mais excelente. Então goste de pudim. Depois do tempo, o sacrifício for tirado e posta a abominação, alguns entendidos acham que vai demorar 30 dias. Haverá ainda 1290 dias. Mas tem uma outra matemática um pouquinho para frente. Versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1260, 1290, 1335. Mais 45. O que são esses 45 dias aqui? Segundo muitos estudiosos, dos quais eu me curvo para pensar, é o tempo da purificação para entrar no reino de Deus. Pode ser que não, ser um tempo de fogo. Nós vamos dar aqui uma leiturinha daqui a pouco em 2 Pedro. Aqui ele diz uma bem-aventurança. Bem-aventurado o que espera. E chega até 1335 dias, quando vai iniciar, a meu ver, a manifestação do reino milenar de Cristo sobre a terra. Versículo seguinte. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, fique tranquilo, você cumpriu sua missão, combateu o bom combate, acabou com a carreira e guardou a tua fé. Saiba de uma coisa, Daniel, isso aí não vai ficar esquecido, pois descansarás. E ao fim, e no fim dos dias, quando acabar tudo, tu serás ressuscitado, tu te levantarás e receberá a tua herança. Presta atenção, não é o teu salário.
não é o teu prêmio. Vou falar a boca que usa, nem o teu galardão. É a tua herança. Herança é uma questão de filiação, de ser herdeiro. Nós somos filhos do Pai Celestial, portanto somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vão receber a herança e não simplesmente um prêmio. Alguém me perguntou outro dia, Glênio, o que é que você acha de galardão? O que é galardão? Eu digo, tenho certeza que não são aqueles distintivos de general aqui no pescoço, no ombro. Não é alguma divisa especial. Não é uma comenda de honra ou mérito. E o que você acha que é? Eu digo, o quanto você confiou na suficiência de Jesus Cristo. Para mim, galardão é um estado de dependência que Cristo agiu em nós, porque os nossos atos são feitos por Ele e para a glória dEle. É minha interpretação, como eu vejo. Porque se chegar lá com um negócio aqui em cima, eu olhar para o Barba, e ele tem 2, e eu só tenho 1, o céu vai virar inferno. Na hora que eu chegar lá, olhar para o Júlio tem 5, e eu só 1. Eu não passo de um soldado raso. O outro já é general. Já vou ficar... Mas por quê? Ora, se os meus atos foram preparados por Deus para que nós andássemos nele, que glória tenho nesse negócio, meu povo? Já que toda a glória pertence ao Cordeiro, e eu tiro a minha coroa e deposito nos pés dele, não me bota ego no céu, porque ego no céu vai dar uma confusão desgraçada. O nosso ego no céu chamar-se-á Cristo. Então, o verso seguinte. Cadê o verso seguinte? Acabou. Acabou na herança, meu filho. E que herança você faz? Você recebe herança. A pergunta mais idiota que nós vamos encontrar, uma das mais idiotas na Bíblia, foi aquele moço que chegou para Jesus, disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar? Ninguém faz nada para herdar. A gente é para herdar. A gente é herdeiro ou não é herdeiro? E o que se é, ou o que é feito para sermos herdeiros? Somos feitos filhos de Deus por meio da graça de Cristo Jesus. Agora eu quero terminar esse texto lendo 2 Pedro capítulo 3, rapidinho. 2 Pedro capítulo 3. É só uma leitura. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Oh, Pedro, o apóstolo Pedro, um pescador. Não é um erudito, era um pescador que tinha andado com Jesus e que tinha recebido a revelação de Jesus. Ele está falando aos crentes dispersos. Amados, é a segunda vez que eu escrevo, a segunda epístola, para despertar com a lembrança a vossa mente esclarecida. Mente esclarecida é a mente de Cristo que está em nós. Porque nós temos a mente de Cristo. Versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Por favor, para recordação, recordeis das palavras
que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Quais são os santos profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Malaquias. Os santos profetas que falaram a respeito de... Os santos profetas falam muito da segunda vinda de Cristo. E os apóstolos também, o Senhor, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Mandamento, inclusive, para que nós esperemos o dia de Deus. Seguinte. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Uma das características é que ele está dizendo que nos últimos dias virão escarnecedores, escárnio, carne. Escarnecedores são zombeteiros, que zombam da palavra de Deus, que escarnecem da palavra de Deus. São coisas de gente carnal, que andam segundo as suas paixões e não segundo a revelação. Versículo seguinte. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quando é que é isso? Quando é que vem? Que história é essa de segunda vinda de Cristo, de vinda de Jesus? Por que está falando nisso? Esses escarnecedores, desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, nada mudou. Uma das características dos últimos tempos é admitir que a Terra tem milhões de anos. Inventaram um tal de carbono 14 que nem científico ele é. O doutor Adalto, que esteve aqui na nossa igreja, diz que esses cálculos precisam ser calculados pelo cálculo de que o próprio cálculo está errado. Mas inventaram, a partir do século XVIII e XIX, de que nós temos um mundo enquadrado dentro de um processo científico que é irretocável. Vamos para frente, não tem muito tempo. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Esse é um dos textos que você pode pedir ao Espírito Santo para trazer luz para você, mas tudo que existe nesse mundo veio da palavra de Deus. É o Deus que sopra estrelas, é o Deus que faz vir coisas novas. Ele é o Deus da boca, pelo poder da sua boca. Na boca de Deus tem poder, a sua palavra é poderosa. Ele com um beijo nos levantou do chão. Ao olhar para nós, nos abraçar, criar, nos abraçar e nos dar um beijo e soprar fôlego de vida. E todas as coisas foram criadas pelo sopro da sua boca. Isso para mim, olha, me dá muito entendimento, muita alegria. Porque a própria física quântica está falando sobre energia que não se explica. Como se explica a origem do átomo? O que é átomo? Eu pergunto para você e, por favor, me dê uma explicação de átomo. Eu fico muito contente se alguém me trouxer uma explicação de que é átomo. Versículo seguinte. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Isso aqui ele está falando do tempo de Noé, quando a terra passou por uma mudança fundamental. Versículo 7. Ora,
os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Para o fogo. Quando a gente se agarra a uma coisa e vai para o fogo, não vai sobrar, nós estamos fazendo tolice, brigando por um negócio que vai para o fogo. Esse templo aqui vai virar cinza. E às vezes a gente briga por causa de banco, por causa de coisas. A única realidade que você pode mandar para o céu é gente. Por isso que a Bíblia diz assim: fazei amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Estes quem? Aqueles onde você investiu o dinheiro para ser ganho para Jesus Cristo. Uma pessoa salva, você põe o dinheiro nessa pessoa, ou a sua vida nessa pessoa, ou os seus talentos, ou os seus dons nessa pessoa. E quando ela ganha a revelação de Jesus Cristo, que ela chega lá, e às vezes vai primeiro do que você, quando chega lá você vai receber um daqueles amigos que foi feito pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele virá primeiro para lhe receber, lhe dar um abraço, dizendo assim: ô irmão, você nem sabe, mas foi você que Deus usou para me chegar aqui. Isto chama-se, olha aqui, muita gente está entesourando aqui, e isso aqui vai para o fogo, para o dia do juízo. Vamos para frente um pouquinho? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo para Deus, ele está explicando numa metáfora. O tempo para Deus não tem significado. O judeu estava lá no Muro das Lamentações. Deus, o Senhor é todo poderoso, não é? Sou. Deus, se eu lhe pedir uma coisa, o Senhor me dá? Dou. Deus, me dá $1 milhão. E Deus disse: espera um minuto. Um dia para o Senhor não é 1000 anos? Agora divide quando é 1 minuto aí. Nós queremos encaixar Deus dentro da nossa agenda, do nosso tempo, mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Seguinte. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não vai retardar o seu dia, o dia da sua vinda, a sua promessa. Mas ele é longânimo para não julga demorado, pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Preste bem atenção a esse convosco aqui. Não querendo convosco, que nenhum de convosco pereça, senão que todos convosco cheguem ao arrependimento. Está falando especificamente. Há uma especificidade da palavra. Versículo seguinte. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vai tudo ser purificado. Purificado. Versículo seguinte. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Deveis ter tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santo procedimento. Você vai perder tudo isso aqui, então começa
começa pedindo a Deus porque Ele manifeste a sua santidade, porque santidade e sujeira não andam juntos. Santidade e mentira não andam juntos. Santidade e pornografia não andam juntos. Santidade e roubalheira não andam juntos. Continua o verso seguinte. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu só creio se ouvir. Então espera. Tomé queria enfiar o dedo no buraco. Não, eu não acredito nisso. Tudo bem. Quem é que vai dizer o contrário? Ninguém acreditava que ia chover no tempo de Noé. Por quê? Porque não tinha uma nuvem no céu. A terra era molhada pela neblina que saía da água que estava debaixo da terra. Não tinha nuvem. Ninguém acreditava no Noé. Noé pregou 98 anos. Por que você diz 98 anos? Para você ir calcular depois. Do dia do nascimento do seu filho Sem até entrar na arca. 98 anos. Que resultado ele teve? Só a família dele. E eu tenho a impressão que a mulher do cão entrou à força. Porque quando ela saiu, ela não saiu bem feita. Depois você vai ler a Bíblia para poder descobrir por quê. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós, porém, nós quem? Nós que cremos. O que é que nós fazemos? Esperamos. Aquela esperança que está lá no livro de Daniel é a mesma aqui. Novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Que justiça? Do Supremo Tribunal Federal? Misericórdia. É a justiça de Deus. Que Cristo vai reinar nesse mundo com vara de ferro. E com justiça. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Onde é que você pode ser achado imaculado e irrepreensível? Em Cristo Jesus. É nele que nós somos encontrados imaculados e irrepreensíveis. Então, ele diz, empenhai-vos, colocai como base você olhar para Jesus. Versículo seguinte, rapidinho. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora ele vai levantar uma coisa com o irmão Paulo aqui. O irmão Pedro faz uma fusguinha com o irmão Paulo. Ele diz assim, olha, é bom que você tenha como salvação a longanimidade de nosso Deus. Longanimidade. Essa é uma palavra muito interessante. Long suffering, em inglês. Long suffering. É um sofrimento que se alonga. Você vai passar por algumas dificuldades nesse mundo, mas ele está falando aqui a longanimidade do Senhor. Está falando da cruz. Está falando da obra do Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria. A sabedoria não é sabedoria de Paulo como homem que investigava, mas a sabedoria de Paulo como homem que recebeu do Senhor Jesus. O que foi que ele recebeu e lhe foi dada? Volta lá, só porque a sabedoria que lhe foi dada, que foi dada. Não foi conquistada. Versículo seguinte.
ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Eita coisa! É aqui que está. Olha, os ignorantes e instáveis deturpam. O que deturpam? As coisas difíceis de entender. As coisas difíceis de entender, nós não explicamos, porque fazem parte do cânon de Deus. Aquilo que foi revelado pertence a nós, aquilo que não foi revelado pertence ao Senhor. Não adianta querer explicar, porque você não vai explicar. Mas deturpam as Escrituras para a própria destruição deles, as demais Escrituras. Não sei, meu irmão, não sei o que isso significa, mas eu sei que Deus disse que é assim, e é assim. O assunto está encerrado. Não vamos discutir aqui. Não tem argumento? Não tenho argumento, não sei. Deus não revelou. E o que não é revelado é simplesmente opinião. Versículo seguinte. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Aí ele chama a atenção. Amados, queridos, amados, prevenidos como estáis, que vão aparecer isso, acautelai-vos, toma cautela, é caldo de galinha, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa firmeza. Desvia, começa a olhar para o outro lado. Continue. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Mas é o que ele disse. Crescei em quê? Crescei em quê? Crescei em quê? Na graça, meu irmão. É graça e verdade, não é verdade e graça. A graça antecede tudo, porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você e eu precisamos desta revelação, da suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. Quando? Para mim, breve. Quando é breve? Não sei. Não sei. Pode ser amanhã, e eu amanhã vou acordar. Pode ser hoje à noite, eu vou dormir. Senhor, ora vem. Se vieres, eu estou certo em quem tenho crido. E estou bem certo de que o Senhor é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Você e eu precisamos desse Senhor. Ok? Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.